Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para mais um sábado com você bem informado. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Pedro. E é isso, Pedrão. Mais um sábado começando, um sabadão de muitas notícias relevantes para nossa galera. Hoje, pela primeira vez, eu e Pedrão na bancada. E que felicidade do começar esse sábado ao seu lado aqui, não tem nada melhor. Coisa boa, Pedrão. Nada melhor, sabadão com notícias. Eu tô com uma canequinha aqui do The News de café sem açúcar. Hoje, lembrando o final de semana, pra muitos de feriado, né? Feriado prolongado aí, segunda e terça de feriado. Bom, o que não vai faltar ao longo desses próximos dias é notícia relevante. Com certeza, Edu. Muita coisa acontecendo e o mundo não vai parar. É isso. Vamos nessa, pessoal. Então, eu vou puxar o cardápio aqui, abrindo o nosso podcast, na primeira matéria de mundo. O boom no número de santos na Igreja Católica nos últimos 40 anos. E pelo Brasil, um tour pelas manchetes mais relevantes do país nesta manhã de sábado. O chapéu do filme do Harry Potter está mais perto do que nunca? E o Brasil agora está exportando moradores? A Gen Z parece gostar da ideia de fazer o dinheiro render. E para fechar o episódio, nós vamos trazer os top comments de vocês aqui da semana. É isso, pessoal. Palavrinha dos patrocinadores e na sequência a primeira história. Pedrão, você sabia que a Insider, a famosa marca de tecidos tech que a gente tanto fala aqui, vira e mexe, estamos vestindo Insider, você sabia que ela nasceu de uma insatisfação? Em 2017, o fundador voltou ao Brasil, depois de uma temporada nos Estados Unidos, e ele percebeu tanto que ele sofria com calor e suor usando roupa de escritório. Ah, então foi daí que surgiu a famosa undershirt, Edu? Exato, e nesse mês essa história completa 9 anos. Para comemorar, eles prepararam uma super promoção. Durante o feriado, as compras feitas no site da Insider com o nosso cupom PODNEWS, PODNEWS, contam com 5% de desconto adicional no Pix. E tem mais, dependendo do valor da compra, você ainda ganha brindes progressivos, como caderno, necessaire e até uma garrafa térmica. Não vai ficar de fora dessa comemoração, hein? O link está aqui na descrição. O número de santos católicos aumentou drasticamente nos últimos anos, com mais fiéis canonizados nos últimos 40 anos do que nos 400 anos anteriores. Na prática, um santo canonizado é um católico que seguiu a vontade de Deus, alcançou o céu e teve esse caminho confirmado pela Igreja depois de um longo processo de análise. Existe também uma definição da Igreja de que um santo precisa ter exercido virtudes de maneira heróica. E aí, vamos explicar para você por que esse aumento aconteceu, né? Para muita gente aqui, a gente pode estar usando termos que vocês não estão muito habituados a escutar. Então, vamos aprofundar. Entre os fatores que explicam esse movimento está um esforço dos últimos papas em normalizar a santidade e simplificar o processo de canonização. Um exemplo são as reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II, que, entre suas mudanças, decretou ser necessário apenas 2 milagres e não mais 4, para um fiel ser considerado santo. Somado a isso, as canonizações coletivas também são responsáveis pelo aumento dos números. Em 2013, por exemplo, o Papa Francisco realizou a maior canonização desse tipo, coletiva, da história. Decretou santos 813 mártires decapitados em 1480 defendendo a Igreja. E esse crescimento acontece enquanto a Igreja Católica, que hoje possui cerca de 1,4 bilhão de fiéis ao redor do mundo, tem tentado recuperar sua força e presença. Em 2024, a Igreja registrou um crescimento mundial de mais de 1%, 1,14%. E no Brasil, quando a gente olha para a última década, o número de fiéis caiu 0,6%. Por outro lado, neste ano de 2026, até o momento, os Estados Unidos tiveram um boom de novos fiéis, as igrejas lotadas agora durante a Páscoa. E ainda em mundo temos um outro ponto importante. O Estreito foi liberado. Um dia após o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, o Irã anunciou a reabertura de Hormuz para o comércio. Nas redes sociais, Trump celebrou a
decisão, mas afirmou que os Estados Unidos vão manter o bloqueio naval contra portos iranianos até o fim da guerra. Ainda, segundo o presidente americano, o fim do conflito deve ocorrer nos próximos dias, já que Teherã teria aceitado remover urânio enriquecido do país e levá-lo aos Estados Unidos. Feita a primeira história, vamos de tour de Brasil agora. E agora em Brasil, a nossa primeira manchete do tour. O Brasil ontem se despediu de uma lenda. Na tarde de ontem morreu aos 68 anos Oscar Schmidt, responsável por popularizar o basquete no Brasil e um dos maiores jogadores de todos os tempos do esporte. O Mão Santa, como era conhecido, marcou 49 mil pontos na carreira e virou uma lenda olímpica, com 5 participações. O seu momento mais brilhante foi no heróico título do Pan-Americano de 1987, quando marcou 46 pontos para ajudar o Brasil a vencer a seleção americana em pleno Estados Unidos. E por anos, Oscar lutou contra um câncer no cérebro, até anunciar que estava curado em 2022. A gente não podia abrir o tour com uma manchete diferente, né, Pedrão? Um dos maiores nomes do esporte brasileiro de todos os tempos. Fica aí o nosso tributo a Oscar Schmidt e vamos seguir com o tour. Douglas Ruas, do PL, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em um processo contestado pela oposição e sem concorrentes. Apesar do cargo, ele não assume o governo do estado, que segue no comando do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que é Ricardo Couto, até que o STF defina como será a eleição para esse mandato tampão. Ainda está nas mãos do STF. Um projeto aprovado em comissão da Câmara quer recolocar o estado e o município nos veículos. A proposta segue para novas análises e ainda precisa ser aprovada na Câmara e Senado, além de ser sancionada pelo presidente para virar uma lei. A ideia é justamente facilitar a identificação de carros, infrações e crimes, já que basicamente depois da padronização das placas aqui na América do Sul, ficou muito mais difícil identificar de onde eram os carros. Alexandre de Moraes votou pela condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral, em ação ligada a postagens de 2021 sobre o projeto de lei da deputada de distribuição de absorventes íntimos. A pena sugerida inclui 1 ano de detenção e multa superior a R$80 mil. O julgamento segue no plenário virtual do Supremo. E o Brasil bateu recorde com a entrada de 3,74 milhões de turistas no primeiro trimestre, alta de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E esse boom é puxado pelos argentinos, seguidos por chilenos e os americanos. E de acordo com o Ministério do Turismo, o resultado já representa metade da meta anual. USP, UERJ e mais de 50 universidades federais enfrentam paralisações que já afetam aulas e serviços. Uma grande greve no ensino superior do nosso país. Ao todo, essas instituições reúnem mais de 915 mil alunos. Quase metade de todo o ensino superior público brasileiro está paralisado, em greve, sem ter aulas. Com essa manchete, a gente encerra o tour de Brasil e agora vamos falar de tecnologia. Uma startup do Vale do Silício, a Sabi, S-A-B-I, está criando um gorro que lê a mente das pessoas, decodifica o que as pessoas estão pensando e traduz em palavras. E a expectativa é de que esse produto esteja pronto até o final do ano. Nada muito distante não, olha só. E esse tipo de tecnologia é conhecido como Brain Computer Interface, ou BCI, e já é utilizada por muitas empresas, como a Neuralink, do Elon Musk, que está com foco em pessoas com deficiência. Beleza, né? Você escuta e parece algo que vem de filme, né? Vem de série. Não dá pra pensar que é real um negócio desse. Vamos trazer, Pedrão, como é que eles fazem isso? Na prática, olha só, eles colocam discos metálicos no couro cabeludo para registrar a atividade elétrica do seu cérebro. Para ter precisão, eles pretendem colocar de 70 a 100 mil desses sensores no produto em contato com o seu couro cabeludo. É assim que funciona a parte técnica da coisa. E a partir disso, para conseguir interpretar esses dados, eles utilizam um modelo de AI que interpreta padrões cerebrais relacionados com a fala interna. Até agora, eles já acumularam mais de 100 mil horas de dados vindos de 100 voluntários. Entre os diferenciais da SAB estariam justamente a abordagem não invasiva e um visual discreto. Esse mercado de BCI
invasiva hoje já chega na casa dos 168 bi de dólares, enquanto o setor não invasivo é de quase 400 milhões de dólares. Agora, pessoal, vamos para a quarta história do episódio. Você já ouviu a história de algum brasileiro que trocou o seu CEP aqui no país por uma residência no Paraguai? Bom, esse movimento tem se intensificado nos últimos meses. Só em 2025, o país concedeu 23.500 autorizações de residência a cidadãos do Brasil, mais da metade do total de estrangeiros. Já neste ano, o ritmo segue forte. Já foram 9.200 só nos 3 primeiros meses do ano. Se antes o perfil era dominado por estudantes de medicina, hoje o fluxo é composto por empresários e aposentados, atraídos por 3 fatores principais: impostos baixos, custo de vida menor e estabilidade política. E a conta ajuda a explicar. Enquanto a carga tributária aqui no Brasil gira em torno de 32% do PIB, no Paraguai é de apenas 14,5%. E por lá a regra é bem simples: 10% de imposto de renda, 10% sobre empresa e 10% sobre o consumo. Além disso, programas como a Maquila permitem que indústrias instaladas no país possam importar matéria-prima quase sem imposto, produzir no território paraguaio e exportar pagando pouquíssimos tributos. Ou seja, tem uma série de incentivos para as empresas estarem lá. Por isso, o êxodo. A estratégia, por exemplo, fez com que unidades de fábricas de grandes empresas como a Lupo e Riachuelo se transferissem ao país. E não é à toa que o Paraguai cresce cerca de 4% ao ano, mais do que o Brasil e do que a média da América Latina. Só que existe o outro lado da moeda nessa história. O país tem uma série de desafios estruturais. 62,5% dos trabalhadores por lá estão na informalidade, não existe um FGTS ou um seguro-desemprego e os benefícios trabalhistas são bem mais limitados. Então, mesmo que o salário mínimo seja maior em valor nominal, a rede de proteção como um todo é bem menor. E segundo os dados mais recentes, cerca de 263 mil brasileiros já vivem no Paraguai, formando a terceira maior comunidade brasileira no exterior, depois dos Estados Unidos e de Portugal. Encerrada a nossa quarta história do dia, vamos para a próxima. As preocupações dos jovens, especialmente da Gen Z, com o futuro financeiro, têm crescido e crescido muito. Isso faz o número de investidores desse grupo, de investidores da Gen Z, aumentar. E é sobre este movimento que nós vamos falar nessa quinta história do episódio. Para você ter uma ideia, enquanto 15% dos millennials, 9% da Gen X e 6% dos baby boomers começaram a investir no início da vida adulta, esse número chega hoje a 30% na geração Z. Uau, muita discrepância. E uma das explicações para isso é o acesso ao conhecimento. No momento de entrada no mercado de trabalho, 86% da Gen Z já aprendeu sobre investimentos, ali alguma coisinha na internet, contra só 47% dos baby boomers. Olha a Gen Z aí consumindo conteúdo sobre investimentos, sobre cuidar melhor do seu dinheiro. Muito interessante o movimento. Essa diferença de conhecimento fica clara quando a pesquisa aponta que 41% dos mais jovens acreditam tomar boas decisões no mercado financeiro, contra apenas 20% dos boomers. Ok, há uma questão de excesso de confiança, a gente tem que falar isso, né? Mas isso é um ponto importante. Apesar do nosso país ainda possuir apenas cerca de 60 milhões de investidores, o número tem crescido, com destaque justamente para a geração mais nova. E um ponto importante aqui, apesar desse número de 60 milhões ser bem grande, é importante lembrar que grande parte disso, cerca de 1/5, ainda está apenas na poupança. E neste ano, a expectativa é que o Brasil ganhe 8,7 milhões de novos investidores, considerando todas as idades. De 2013 a 2023, o número de investidores com até 24 anos em renda variável aumentou mais de 5 vezes, saltando de 4% para 21%. No geral, esse envolvimento precoce dos mais jovens é puxado também pelas plataformas digitais e redes sociais, com uma diversificação do patrimônio que varia em criptoativos, investimentos fracionados e também ativos alternativos. Vou fechar o episódio aqui trazendo uma comparação, tá? Indo um pouco além aqui com os Estados Unidos. Então, ó, se você vai sair com uma informação desse podcast aqui, pode ser essa aqui que é muito boa. São 60 milhões de investidores no Brasil e desses 60, 1/5 é poupança, né? O Pedrão falou. Quando a gente olha para os Estados Unidos, olha esse dado, Pedrão. 65% da população por lá investe na bolsa, renda variável na bolsa. É muita diferença. Sim, algo próximo de 185 milhões de investidores.
impressionante. É outra mentalidade populacional, mas os números estão mostrando que a galera tá mudando, né? Tá tendo essa conversão de pensamento da galera começando a se informar, colocar dinheiro na bolsa de valores, e a gente vai acompanhando esse cenário ao longo dos próximos meses, com certeza, e atualizando vocês por aqui. Agora, pessoal, vamos rodar a vinhetinha aqui rapidinho e depois o top comment da semana. E antes de continuar com esse dólar oscilando, se você tem alguma operação internacional, vale parar um segundo e olhar as suas taxas. Isso porque o câmbio pode até estar favorável agora, mas na prática você pode estar perdendo dinheiro na operação. Taxa alta, spread escondido, pouca previsibilidade. No fim, muito do ganho fica pelo caminho. E é justamente nesse pedaço que plataformas como a Remessa Online resolvem. Ela foi pensada para quem precisa operar com o exterior com mais eficiência, pagando fornecedores, recebendo do exterior e acompanhando tudo com clareza. E com taxas menores que a dos bancos, o que no volume de uma empresa faz bastante diferença. Então, mais do que tentar acertar o melhor momento do dólar, vale garantir que a sua operação seja eficiente todos os dias. Usando o nosso cupom DNews15, você garante 15% de desconto no spread. O link da Remessa Online está na descrição do episódio. Vamos lá, pessoal, separamos um comentário aqui no nosso podcast do Diogo Prado. Diogão, vamos ver. O DNews é o meu companheiro de todas as manhãs, desde as primeiras edições lá de 2020. Enquanto eu preparo meu café e escuto o podcast diário. E nessa semana acrescentei uns minutinhos a mais para ouvir e assistir de forma parcelada o programa Antes da Faixa. E hoje, sexta-feira, terminei. Ficou muito bom, parabéns pelo projeto e ansioso para os próximos episódios. Legal. Está atento, hein? Cara, DNews desde 2020 é relíquia. São poucas as pessoas que podem dizer isso. E o legal é que ele começa a ver os outros programas também. É isso. Começa no texto, áudio e agora em vídeo. Agora em vídeo, o cara passou por todo o ecossistema. Muito legal, Diogão. Prazer ter você aqui com a gente. Cara, as próximas semanas prometem bons episódios de Antes da Faixa. Estejam atentos no nosso canal do YouTube. E a gente agradece seu comentário. Continuem comentando, pessoal. Deixa aqui embaixo sua programação para esse final de semana. O que você pretende fazer? Qual que é o ânimo por aí? Du, posso trazer um outro comentário? Claro, manda. Esse é bem interessante, da Tati Sol. O que você aprendeu hoje? Conheci uma palavra nova e o seu significado, reduflação. Acho que eu nunca tinha ouvido falar. Ouvir o DNews também faz isso por você. Que legal, hein? Isso é legal também. Isso é o nosso objetivo, né? Deixar as pessoas mais inteligentes todos os dias. No fim é sobre isso. Entregue as nossas histórias de hoje. Agora a gente está liberado para curtir esse fim de semana com um gostinho a mais de feriado. Pronto, é isso, Pedrão, liberado. Pessoal, agradeço a companhia de todos, um ótimo final de semana pela frente, a gente se vê segunda-feira, 6h06, para mais informações. Um grande abraço e falou! Esse programa foi produzido por TNS.